Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 72, continuando o tema que nós começamos, uma nova sequência no episódio passado, que é a experiência humana e providência na história da redenção, compreendida como paradoxo e contradição, hoje, parte 2. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, tenho um doutorado em psicologia pela UNB, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, eu sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Professor Cláudio Ivan de Oliveira. Professor Cláudio, ele é psicólogo, ele tem um doutorado em psicologia pela UNB, ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, tem uma formação em teoria social, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica, pela EST de São Leopoldo do Sul. Bem, no episódio passado a gente começou um tema que não é só instigante, mas que é fundamental para a fé cristã. Ele é um tema central, eu diria, na fé cristã. Né? A gente não está aqui, a gente já falou isso quando a gente estava falando de liberdade, quando a gente falou de outras coisas, eu vou reiterar isso. Né? A gente não está aqui para filosofar, para ficar discutindo, né, filosofando a respeito da existência de Deus, a respeito da fé em sentido filosófico, né? E não é nada disso. Nosso objetivo ele é muito claro. Né? Podcast Crer para Viver. A gente está sempre dizendo, o fundamento disso é a fé cristã. A gente não quer produzir um viés a partir de um sistema teológico, né? E nada disso. A gente quer tornar claro aquilo que é fé cristã e como isso nos orienta para pensar a vida e a nossa experiência aqui nesse mundo. Bem, acho que vale a pena a gente aproveitar bem o tempo para retomar de onde a gente parou. Não é? No primeiro episódio, o senhor, professor Anderson, o senhor deu para a gente não só uma primeira parte de uma introdução, mas o senhor também deu uma perspectiva do caminho que a gente vai percorrer. O senhor já deu um prenúncio de que esse é um tema denso, né? E ser denso não significa que não esteja diretamente ligado, né? Que não impacta a nossa vida cotidiana na fé, a nossa vida na fé. Eu acho que um conceito que é fundamental aqui no nosso podcast é vida cristã. Né? Como é que a gente vive na fé nesse mundo aqui. Tá? Então, o senhor disse que vai ser longo, né? Serão muitos episódios para conseguir lançar luz como é necessário. A gente entende que isso é necessário porque não são temas, né? Não é um tema com esses subtemas que eu li aqui no, no início, que têm sido devidamente tratados, né, da maneira como se precisa, para produzir esclarecimento e fazer as pessoas pensarem na sua vida a partir dessa perspectiva da fé cristã. Então vamos retomar. Hum, Professor O Claudio, professor Cláudio quer começar? uma vez que o tema experiência humana vai ser explorado, tá? Esse tema experiência humana é, que é orientado por um telos, né? Um telos interior. Obviamente que o Viktor Frankl não fala exatamente dessa forma, mas a forma como ele apresenta a sua teoria da esperança, né? Teoria da esperança terapêutica, né? Logoterapia. Então, ele acaba fornecendo um bom subsídio que pode ser associado com a nossa tradição apocalíptica de esperança, porque uma vez que a história ela não segue um destino próprio, um movimento próprio, ela não é autonomista, né, do ponto de vista da sua própria auto-administração. Então, ela é conduzida e é conduzida por um senso ou um movimento de escatologia. Então, a gente olha para o presente e vê sempre no presente um potencial de transformador
um potencial transformador da religião ou da história e que acaba atingindo a experiência humana de forma conjunta. Então, a história muda porque a experiência humana que percebe e escreve a história e participa da história também muda. E o que muda a gente frente a toda forma de experiência na vida é esse miolo verde que está lá dentro da nossa fé, que é a esperança. Miolo verde porque o verde representa a esperança, né? Eu vou passar então a palavra para o professor Cláudio para ele então fazer a exposição sobre essa rica exposição do Franklin, professor de psiquiatria, né? Ele é o fundador da terceira escola de psiquiatria de Viena, né? Uhum. E vamos ver que vocês vão, como é que vocês vão conseguir correlacionar o que ele vai dizer com o que a gente vai apresentar sobre o tema da experiência humana na fé cristã. Sim. Então, quem é o Viktor Frankl, né? Ele é um médico, neurologista, psiquiatra e que acabou propondo um sistema de psicoterapia, análise existencial, que trabalha com um método que ele chama de logoterapia, não é? Então, a história dele, ele se tornou famoso no século XX, na segunda metade do século XX, como o prisioneiro que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz, né, passando por toda uma situação que tornava, segundo ele, os cálculos que ele fazia ali diziam que ele tinha uma em 28, a chance dele era de 1 para 28 de sair vivo daquele campo de concentração, não é? E ele ficou um bom tempo lá. Ele narra essa experiência no campo de concentração em uma obra dele, Em Busca de Sentido, mostrando o quanto houve uma questão muito complexa enfrentada ali, não é? A experiência do sofrimento, de um sofrimento inevitável, do qual não se podia escapar, não é? E evidente que isso colocava questões relacionadas a... Era comum acontecer ali dos prisioneiros se jogarem na cerca eletrificada, não é? Para dar um fim àquela situação de sofrimento que parecia ter anulado todas as possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, o Viktor Franklin vê nos campos, né, entre os colegas dele, na experiência dele próprio, não é? Algo que o surpreende, que é o fato de que indivíduos ali encontravam um sentido para transcender aquele sofrimento vivido, aquela experiência imediata de negatividade, não é? Ele chega a dizer, então, que chegou a fazer psicoterapia no campo de concentração, não é? Um atendimento assim emergencial, mas ali eles começaram a pensar uma logoterapia. Mas o que é isso, uma logoterapia, não é? É uma terapia que pergunta sobre o sentido da vida, sobre a missão que o indivíduo encontra no seu próprio contexto de vida, não é? Quando Viktor Frankl fala de sentido da vida, de busca de sentido, o nome do livro é Em Busca de Sentido, não é? Ele diz que não existe um sentido abstrato que valha para todo ser humano em qualquer momento. Não, na verdade, ele entende que é a vida que interpela o ser humano, requisitando dele uma responsabilidade pelas suas próprias escolhas, não é? Por dar um sentido e encontrar uma missão. E de onde nasce a
a neurose para o Viktor Frankl, em crítica à psicanálise de Freud, não é? Ele sai daquele ciclo do Freud, aquela posição do Freud, de que tudo começa com a sexualidade e até mesmo as experiências de valores mais elevados do ser humano, na verdade, são sublimações, não é? O Franklin diz não, nós precisamos introduzir um componente que é especificamente humano na logoterapia. Esse componente especificamente humano é a espiritualidade, valores, não é? O ser humano quer realizar os seus valores mais elevados. E cabe à psicoterapia ajudar o paciente a encontrar exatamente quais são, no caso dele, no caso específico dele, não é? Esses valores. Então, o sentido para Viktor Frankl, de fato, como diz o professor Anderson, ele se projeta para o futuro, não é? O Franklin diz que a psicoterapia dele, diferente da psicanálise, não está voltada para o passado. Ela projeta um futuro, porque é o futuro que aponta para um telos, para uma obra que cabe a esse indivíduo específico, o João ou a Maria, realizar, não é? Então, encontrar ali um sentido de missão. O Franklin conta vários casos de atendimento dele em que isso acontece, não é? Um deles, ele fala de uma mulher que perdeu um filho e outra e o outro filho dela nasceu com uma deficiência, não é? Ficou vivo o filho com a deficiência e ela começa então a se desesperar e há uma tentativa de suicídio. O filho que é deficiente é que a impede, não é? Então, na sessão de logoterapia, o Viktor Franklin começa a conversar com ela e pergunta para ela se ver em um futuro distante, né, quando ela já estivesse velha e prestes, né, a chegar ao fim. Aí ele pede para ela olhar para o passado e dizer o que ela vê, se ela encontrou sentido ou não, não é? E se projetando para frente, ela descobre que o sentido que ela podia encontrar era exatamente criar as melhores condições que ela pudesse, dar o melhor dela para o filho, para esse filho que precisava dela, não é? Então, isso era um senso de missão que dava um sentido para a vida, a ser realizado, a ser completado, não é? Para que se chegue no momento final com um senso de uma vida significativa. Então, é um teórico que, diferentemente do Freud, não vê nos conflitos da sexualidade, não que ele os despreze, mas ele cria uma nova categoria, não é? As neuroses noogênicas, que são neuroses que têm a ver com a frustração existencial, com a ausência de sentido encontrada pelos indivíduos, né? O Franklin ele atendeu muitos pacientes que haviam judeus, ele era judeu, né, que haviam passado pelo campo de concentração e tinha uma dificuldade muito grande de entender toda aquela realidade vivida, que sentido se poderia encontrar naquilo ali, não é? Então, ele identifica uma patologia diferente do Freud, a neurose noogênica. O que é a neurose noogênica? É uma neurose que nasce não de uma frustração da sexualidade, mas de uma frustração
existencial, ou seja, o que ele chama de vontade de sentido. O que é vontade de sentido? É a vontade de encontrar um senso de missão que me faça, que me dê realização, sentimento de, de completude nesse mundo no qual muitas vezes as pessoas são levadas a essa frustração existencial. O Franklin diz que o período que ele estava vivendo, não é? Segunda metade do século XX, toda essa ele sai do campo de concentração e começa a se tornar famoso à medida que ele está escrevendo e produzindo a obra dele, não é? Ele diz que o século XX era um século em que as pessoas se tornaram órfãs, no sentido de que as grandes tradições já não podiam mais oferecer um senso de sentido para a vida, não é? Então, a logoterapia surgia como uma teoria, uma técnica que iria ajudar o indivíduo a se tornar consciente do seu sentido e da sua responsabilidade. A tese do Viktor Franklin é que o indivíduo é interpelado pela sua vida, não é? Ele é chamado pela sua própria vida a descobrir que ele é responsável por algo ou por alguém. Então, no campo de concentração, ele encontrou um senhor que perdeu as razões para continuar lutando, não é? E ele começa a conversar com ele e, em um determinado momento, ele fala de um filho que ele acreditava que ainda estava vivo, não é? Então, o Viktor Franklin procura identificar aí o senso de missão, não é? Ele precisa sobreviver para encontrar esse filho lá na frente. De modo que cada indivíduo, ao longo da sua vida, a cada momento, não é? Precisa descobrir qual é a sua responsabilidade e qual é o seu senso de missão. Para o próprio Viktor Franklin, esse senso de missão, de transcendência, não é? Se relacionou a objetivo dele de escrever um manuscrito que ele considerava a obra dele, não é? Dentro do campo de concentração e fazer tudo para poder preservar aquele manuscrito e publicar depois da saída dele do campo de concentração, né? Ali no campo de concentração, o Viktor Franklin encontrou um laboratório que o surpreendeu, não é? Ele era um crítico do determinismo da psicanálise e até do determinismo do behaviorismo. Fiz uma pausa. Pode ir? Ah, entendi. O campo de concentração foi um laboratório, não é? Para o Viktor Franklin. Um laboratório em que aquela experiência ali mostrou para ele o que ele considerou um fato que refutava a perspectiva determinista que ele via na psicanálise e no próprio behaviorismo, não é? Por quê? Porque nas condições de mais degradantes de um ambiente que afirmava, não é, o desespero, um sofrimento intenso que esmagava os indivíduos, o Franklin diz: muitos conseguiram mudar não a situação de sofrimento vivida, não é, mas a atitude, como enfrentar aquele sofrimento, enfrentar bravamente
Então ali ele começa a entender, começa a alimentar a perspectiva dele de que o ser humano não é um produto de condicionamentos e que, frente a toda a condição ambiental, ele pode fazer uma escolha acerca da sua atitude diante dessa situação vivida, não é? Então existe a possibilidade de autotranscendência no ser humano, à medida que ele projeta um senso de missão para frente, não é? Um senso que tem que ser importante, significativo para ele, mas o Franklin acredita que isso é sempre possível, porque é a vida que nos interpela e nos impõe esse senso de missão, não é? Então, é isso, é uma terapia, análise existencial, é uma psicoterapia que coloca a questão do sentido da vida e pressupõe que a neurose a ser tratada ali, ela nasce de uma frustração existencial, uma frustração da vontade de sentido, né? E cabe, então, o processo da psicoterapia ajudar o paciente a descobrir o seu próprio sentido, não é? Esse sentido que é significativo para ele e que dará a ele uma força para enfrentar o sofrimento e continuar adiante em direção à missão que ele se impôs. Microfone, professor. Eu acho que seria bom Timóteo participar. Eu queria que o Timóteo eh, pontuasse uma pequena discrepância entre a forma da esperança transcendente que ele apresenta na teoria do Franklin e a forma como a experiência é apontada sobretudo por Jesus. Quando ele fala de fé e esperança ao mesmo tempo, nos evangelhos, e a forma como a esperança é apresentada por Paulo, sobretudo na Epístola de Romanos, uma epístola que estava sofrendo, né, uma perseguição política, ferrenha e étnica também, porque se confundia cristão com judeu e o César mandava matar todo mundo. E quando se falava de esperança, a esperança que se vê não é esperança. Eu queria que você fizesse uma leitura crítica, professor, sobre essa perspectiva de Paulo, falar de esperança, em que sentido ela discrepa da esperança como foi apresentada agora pelo professor Cláudio, parte da teoria da logoterapia, né? Não precisa ir muito longe, então, é uma críticazinha para deixar isso claro para o nosso ouvinte, senão daqui a pouco vai confundir os conceitos, como se tratasse de um mesmo conceito, o mesmo seguido, o mesmo sentido, etc, né? O mesmo sentido antropológico, né? Bem, eu não sei se eu compreendi muito bem, mas pelo que eu estou entendendo, o professor me corrige se eu tiver compreendido errado. Apesar de ter uma proposta de transcendência, né, os motivos ali, o senso de missão envolvido, ele acaba passando por um sentido que está localizado na vida aqui, né? Ou seja, encontrar o filho, né? Então, se eu cometo suicídio, por exemplo, de como isso pode afetar as outras pessoas, então tem um senso de missão, de como, né, do que eu posso fazer, do que eu deixo de fazer, como isso afeta as outras pessoas. Então acaba se localizando em variáveis, em sentidos que estão presentes aqui na minha existência terrena, né? E que se eu olhar para o Paulo, e aí também, eu não sei se eu estou compreendendo isso como sendo
da forma correta, né? Eu penso que o sentido da esperança no Paulo, ele se baseia antes de tudo na figura do ressuscitado, da ressurreição. Então, mesmo que eu não tenha, nesse caso, mais nada para dar sentido aqui, né? Não tenho mais por quem necessariamente lutar. Eu não vivo mais apenas para o que compõe a minha vida existencial aqui, mas eu tenho um senso de missão, que me foi dado a partir da minha esperança que nasce com a ressurreição de Cristo e que me projeta para o futuro a partir disso. Então, é uma compreensão a partir da fé, mas essa fé ela é fundamentada no conceito, na compreensão de ressurreição. Assim como o Cristo sofreu e se entregou, mas depois ele é ressuscitado e glorificado, um dia eu também vou ser. Então eu cumpro o meu caminho inspirado, né, e reproduzindo a experiência do Cristo. E é isso que tem que dar sentido para a minha vida. Eu não sei se essa comparação faz sentido. Ah, Só uma observação, eu não toquei aqui, de fato, eu falei eh, dessa busca de sentido em situações, digamos, mais imediatas, não é? Como encontrar o filho depois de sair do campo de concentração, mas o Viktor Frankl também fala de um suprassentido, de um sentido último, em que ele incorpora o componente da religião também, tá? Ele era Ele era judeu. ele era judeu, mas ele era praticante da religião judaica. É, Era. era. Não era cristão, então. Não. Não. bem, bem, há um conceito que normalmente é trazido da poesia hebraica, que tem a natureza transcendente, porque é, ele nasce da experiência, ele nasce da negatividade. A experiência, eu sei que o meu Redentor vive e por fim, né, ele se levantará, diz o Jó. Então, ah, lá naquele texto aparece a expressão Tikevá, porque há esperança para a árvore cortada, etc. Se lembra? Capítulo 14 de Jó. Então, o sentido é de que ali o que se cria é uma teodiceia. É uma história vista nessa perspectiva, em que o Deus que contempla o sofrimento do Jó irá se vingar do sofrimento do Jó no futuro. Então, esse sofrimento é projetado para o futuro, e no futuro ele já é tratado como um alvo de vingança do próprio Deus, que, segundo o Jó, antecipa a expectativa da própria cura. Jó, ele tinha uma cura no corpo. Não, o Jó tinha uma cura no corpo, mas tinha uma cura na alma. Provavelmente o que levava o Jó a fazer os seus sacrifícios pelos filhos e pela família era uma doença da alma. O Jó era portador de uma doença da alma e que a gente não tem como objetivamente identificá-la, porque o texto é um texto muito econômico, é um texto que trabalha a perspectiva histórica de forma muito rápida, para situar tanto o autor e o contexto geográfico que isso aconteceu. E nós temos então uma sequência de diálogos entre Jó e também os seus amigos, né? Entre Jó e a esposa, entre Jó e um jovem judeu. E no final o que acontece é que aquele homem que havia sofrido, que havia pegado lepra, que havia sido rejeitado pela própria família, ele
é reafortunado. Então, o palco de compensação para as perdas que ocorreram na experiência do Jó, o palco em que se projeta é a história, não necessariamente a história escatológica, compreendida escatologicamente. Então nós temos o elpis no grego, que é esperança, nós temos o elpiso, que é espero, e nós temos a projeção negativa desse conceito. Exatamente. Então, nós Eu acho que eu temos. não falei Nós, no microfone o conceito, desculpa. Falei fora. depois eu menciono. Mas, na verdade, o que define é porque é um elemento escondido que retrata uma finalidade não de redimir é, o corpo de uma pessoa, a alma de uma pessoa, mas é de redimir a pessoa com a sua história, com a sua biografia. É um momento de reconciliação entre a pessoa e a sua biografia. Entende? A biografia, como Jesus chega e pergunta para várias pessoas. Lembra a conversa dele com a mulher samaritana, lá no poço, pegando água? E ali ela está falando da biografia, ela está revelando a biografia dela. Então, existe isso no Novo Testamento. As pessoas, elas tentam identificar as razões pelas quais elas sofrem. Porque o movimento irregular da providência torna confusa a possibilidade de identificar as razões pelas quais elas sofrem. Os discípulos chegam e se aproximam de Jesus e vê aquele homem todo arrebentado, que não podia andar, que é provavelmente um paraplégico, e fala assim: quem pecou? Este ou a sua família? Para que ele pudesse se encontrar dessa forma. Aí Jesus corta esse vício de interpretação cíclica e introduz uma perspectiva escatológica de história ali. Bem, existe uma finalidade nisso, que a gente chama de biografia, de itinerário biográfico, que constrói, que justifica, que torna inteligível a relação entre indivíduo e seu passado, indivíduo e sua contingência. E ele precisa se reconciliar. O que separa, o que aliena a esperança da fé, exatamente quando o movimento irregular da providência não foi suficientemente compreendido. Então, o Jó estava desreconciliado com a sua contingência. Por isso que Deus, ao aparecer para ele no capítulo 38, torna a reconciliá-lo. Reconcilia ele. É preciso compreender o sentido das coisas. É preciso entender por que você lá atrás teve que perder uma coisa que era considerado fundamental para a sua vida, que não dava para ser perdido. É preciso entender por que você teve certas perdas e deixou de fazer certas coisas que você teria que ter feito. Por que você havia em você sempre um déficit que acusava sempre a presença de, eu diria, uma espécie de retrato ontológico da sua própria condição de vida no mundo. Sempre na falta, na ausência, na escassez. Então, isso marca uma contingência. Isso delibera uma perspectiva de interpretar os processos irregulares do movimento da providência de uma forma negativa quando aplicada na minha própria história. Quando eu vejo esses movimentos vindo em minha direção, eu penso: vai acontecer o pior. Vai acontecer o pior. Então eu desenvolvo uma percepção negativa ou negativista do presente e futuro, por causa de um presente passado que foi marcado pela experiência da alienação. Veja bem, o objetivo do conceito
Elpis, produzir essa reconciliação. O lixo do passado produziu uma experiência de alienação, de trincamento, de afastamento da minha vida como foi até agora, do que pode se transformar daqui para frente. E isso é trabalhado, sobretudo, no Novo Testamento, muito mais do que no Antigo, mas no Novo Testamento. O Paulo dá uma gramaticidade, uma inteligibilidade muito mais contundente do que até mesmo os próprios profetas do Antigo Testamento, até mesmo que os próprios salmistas. Nós temos vários salmistas, né? Desde Davi até os filhos de Coré e tantos outros, que expressam sua fé em forma de canção, de canções que são levadas para as romarias, etc. Quer dizer, dentro da espiritualidade, entre aspas, né, da espiritualidade que vivia o povo judeu, a experiência é um fator de reconciliação do presente e futuro. Ou não, diríamos melhor, é um fator de reconciliação entre o passado e o presente. Olha a diferença entre a perspectiva judaica e a perspectiva cristã. Porque o movimento da esperança na perspectiva cristã, ele é essencialmente escatológico. O senhor acha que o Viktor Frankl está reproduzindo essa mentalidade da tradição judaica? Aí que eu digo, porque houve um movimento que ainda está presente de fazer uma interpretação judaica cristã, da fé cristã. Complica tudo isso. E é curioso que depois que o Viktor Frankl se tornou mais famoso, as obras dele começaram a ser lidas em instituições católicas e pelos protestantes e evangélicos também. Se tornaram referência. Os luteranos, né? Os luteranos da Alemanha. Por isso que eles traduziram a obra completa dele ali em São Leopoldo, né? Mas essa é a obra principal, a obra que o professor Cláudio apresentou, chamado o best-seller dele, né? Mas veja bem, isso faz diferença. Por quê? Porque entre a fé e a confiança sempre vem um componente que está relativamente invisível, se mostra, se esconde da nossa percepção. Portanto, é um componente invisível. Fé, confiança está associada ao conceito de competência. De Competência. Por isso que o problema do movimento irregular da providência gera uma perplexidade, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos e imperscrutáveis os seus caminhos. É a forma de olhar com perplexidade para esse movimento irregular, justamente porque na experiência da turbulência nós passamos a atribuir incompetência à providência. E o que essa atribuição faz em termos da psicologia da esperança? Ela cria o medo da esperança. O que Jesus diz? Não andeis ansiosos pela vida, pelas coisas que haveis de comer ou de beber e com que haveis de se vestir. Não é com essa expressão que aparece lá, não, mas esse é o sentido. E o Paulo reproduz isso também, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Sim, sim. Agora, veja bem, ali a ansiedade é tratada de que perspectiva? Presente e futuro. O presente e futuro está separado, alienado. A cura está na reconciliação. Mas para um contingente de pessoas que tinham sido aparentemente desamparados por Deus, que viviam na pura pobreza até aquele momento, tem mais razões para dizer como Arão: cadê esse Deus
Se ele está com a gente, por que a gente ainda é escravo? Por que ainda a gente está sendo tratado como animal, vivendo como se fosse uma espécie de sub-humana? E o sub aqui é negativo. É o negativo, é o componente negativo, o sub-humano. Será que Deus tem prazer no nosso sofrimento? Acho que aqui cabe uma comparação, já que estamos falando do Viktor Frankl, um ponto de partida. E exatamente essa questão é colocada por um outro judeu muito famoso também, um judeu laico, esse, um judeu não religioso, que é o Primo Levi. Eles dão uma versão sintética da uma frase dele que é famosa, que é: se existe Auschwitz, não existe Deus. E ele problematiza isso, ele vai para essa direção. Pois é, eu tinha um problema. É porque Deus não pode coincidir com o mal. Ele não pode habitar o mesmo espaço. Esse espaço ontológico, ele tem que ser preenchido por uma só realidade, a realidade de Deus. Esse é o sentido que o Novo Testamento usa. O reino vem para tirar o mal do espaço ontológico. Então, onde havia o enfermo, agora passa a existir a cura, a saúde. Esse é o sentido. Mas aqui Jesus não está usando no sentido escatológico. Pelo menos não no sentido escatológico, em termos de construção progressiva escatológica da história para um fim no futuro. É um fim que se projeta para o futuro, não é um fim que se projeta para o presente. Eu quero ser curado. É agora ou pode esperar para o fim? É o conflito que um dos discípulos vive. Eu estou pregando a cura e estou curando pessoas, mas eu sou doente. Como é que é isso? Está lá no seriado. Como é que o André, né? O Tiaguinho. Tiaguinho. Como é que eu posso pregar cura para os outros, realizar cura nos outros, sendo que eu estou doente? Isso é um conflito para mim. O problema é o conceito alienação. O Tillich trabalha muito esse conceito, que vem também da tradição hegeliana. Então, alienar significa... O curioso é que a alienação em Hegel não tem o significado de separação e ruptura, mas de suprassunção. Suprassumir significa se distanciar e, ao mesmo tempo, se reconciliar. É simultâneo. Tese, antítese e síntese. Esses movimentos eles não se alienam. Mas existe um distanciamento entre a tese e a antítese. Mas esse movimento de distância se reaproxima na síntese. Se reconcilia na síntese. É na síntese que a tese e a antítese se apresenta reconciliada. Apesar de, do ponto de vista da coexistência, não. São separados pela diferença. A diferença ontológica. Agora, esse é o sentido que produz, sobretudo na nossa percepção dos cuidados da providência e do próprio Deus, um problema, porque, em primeiro lugar, vocês vão ter que aprender a buscar primeiramente Deus e a sua justiça. Não. Buscar o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus não se busca correndo atrás dele, mas internalizando os valores que fazem parte dele. E qual é o valor mais protuberante que Jesus apresenta? Aí que está, esse é o texto que eu falei para você, que é um texto que ainda não foi explicado de forma satisfatória. Buscar o seu reino e a sua justiça. É a justiça de quê? A justiça é o valor de quem? Pertence ao quê? Ao reino de Deus. E quem que é a justiça?
afirmação do equilíbrio ontológico. Saber que dentro dessa linearidade, dentro dessa perspectiva de uma escatologia da história, a justiça não irá permitir a instituição do mal pela via da recusa, de que Deus é bom. Deus é bom, mesmo quando se leva um tiro na perna. Porque Deus não é bom quando faz coisa boa, quando faz cara de Papai Noel, quando ele entra na frente para que a bala pegue em mim, não pegue nele, não em mim. Não, esse não é o sentido de bondade. O sentido de bondade é aquele que cuida, mas sem proteger de forma paternalista. Essa é a interpretação que o Tillich faz. Ele diz que há uma diferença entre Deus ser compreendido como pai e como sentimentalista. Existem duas tradições dentro da história do cristianismo. Uma que a grande fatia interpretou Deus como um pai sentimentalista. Ele diz assim, olha, se a gente interpreta Deus como um pai sentimentalista, então nós criamos a figura de um pai que gera opressão no filho o tempo todo. Abafa, mata, suprime a liberdade do filho, oprime. Mas se porventura a gente retira o sentimentalista ou essa forma de cuidar com afeto do filho, do pai, então nós temos uma versão tirânica de Deus. E ele usa um termo até mais forte, uma versão maligna de Deus. E aí ele está fazendo uma leitura, eu diria, neo-hegeliana do próprio Hegel, a filosofia da história do Hegel. Se nós temos uma dificuldade imensa de confiar, veja a experiência do barquinho, discípulos de Jesus. A crise não é de fé, mas é de confiança. Aliás, ali não havia nem fé. Porque a fé não é um movimento da esperança projetada para aquilo que não se vê. Não é o que diz o Hebreus, capítulo 11? Ali eles estão com o mestre. Ali, ó. Todo mundo vendo o mestre, dormindo, me perguntando, nós vamos morrer com o mestre aqui dentro? E a hora que eles não estavam começando, eles tinham já visto o mestre fazer muita coisa, né? E aí vem aquela dúvida: será que a gente vai morrer? Mas o mestre está com a gente, mas ele está dormindo. E até hoje a gente não sabe como é que Deus funciona quando está dormindo. Obviamente que Deus não dorme. Mas o sentido é esse, é provocativo, né? Como é que Deus age quando está dormindo? Porque o dormindo não é o momento de se descansar quando a gente dorme. É como se Deus estivesse descansando. E a gente está em tensão. Por quê? Porque existem elementos na exterioridade que estão provocando a nossa fé, tentando descapitalizar a confiança da fé. E a confiança da fé é um componente da nossa psicologia que está diretamente associado à atribuição de competência. Atribuição de competência. Até isso a fé exige de Deus. Se Deus falhar, já era. Olha como é que está lá os discípulos de Jesus depois da morte, da crucificação. É a incompetência de uma história que foi construída e redundou. Foi construída para ser messiânica, mas redundou na morte do Messias. Acabou, apagou, não tem mais isso. Acabou.
A história não é do triunfo da fé, mas da incompetência, da providência. Então, esse movimento de incompetência está associado aos movimentos irregulares. Quem está lá em cima do avião e ele mexe, passa por uma turbulência muito forte, naquela hora ninguém pensa que quem está dirigindo o avião é incompetente. Todo mundo assim, todo mundo dá aquela xingadinha, né? Todo mundo fala assim, por que esse cara deixou a gente passar nessa turbulência, pô? Depois liga e fala assim, olha, nós passamos por uma pequena turbulência. Pequena? Eu quase perdi a fé aqui, meu filho. Você vai falar pequena? É isso aí, que quando a gente, a confiança, ela se destitui, se aliena da fé, isso é possível, a competência de Deus se torna relativa. E ao projetar uma competência relativa de Deus como aquele que é soberano, aquele que conduz de forma soberana a história, a gente acaba desconfiando que, criando a crença de que talvez seja melhor a gente não confiar plenamente em Deus. Porque a nossa experiência mostra que a afirmação de certas experiências negativas por si afirmam que em algum momento da minha trajetória eu caminhei sozinho na areia. Eu caminhei sozinho na areia. Lembra dessa história? Isso é um clássico. E aí é a construção, é o início da construção de uma fé adoecida. Porque uma fé que está em menor quantidade, possui uma confiança que está sangrando, passou a ficar sangrando. Esse era um problema que eu sofri, um problema que a minha esposa sofreu. Depois que nós perdemos a nossa filha, foi difícil confiar na providência. Foi difícil confiar nessa crença de que Deus protege, Deus é bom o tempo todo. Então, buscai o reino de Deus e sua justiça. Então, o reino tem um movimento que é absolutamente equilibrado. Então, quando a gente fala de movimento irregular, é percepção, eu diria, é uma percepção equivocada de quem olha sem confiança, olha com a fé sem confiança para o evento, o fato, o acontecimento, a circunstância em que a fé está sendo provada. Provável que é esse o sentido do capítulo 8, que Paulo diz, olha, estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não são comparados aos que hão de ser revelados no futuro. Na glória no futuro. Porque a glória tem a ver com domínio, tem a ver com domínio absoluto. Se tem a ver com o domínio absoluto, e quando a gente diz que Deus reina, significa que não poderia haver um traço irregular nesse governo da providência. Olha, nem é dele a culpa e nem dos pais, mas para que nesse momento se cumprisse a glória de Deus. Olha o termo aí, glória. A glória, aquele que reina de forma soberana, aquele que sempre reina vencendo e reina para vencer. Não é essa a linguagem do Apocalipse?
Mas vem cá, e por que eu estou com a sensação de que nós estamos perdendo? Você está vindo com uma afirmação que é de natureza poética, mas realisticamente falando, eu estou sentindo que a gente está perdendo todas. Não é esse o conflito da esposa do Ramsés? Ele disse para ela assim: não, nós não fomos vencidos até agora pelo Deus dos hebreus. Aí no final, quando o filho está para morrer, o filho do Ramsés, ela fala assim: não, larga de ser hipócrita, larga de ser mentiroso, porque na verdade nós estamos perdendo todas. A sensação de quem caminha com a fé machucada, com a fé sem confiança, é exatamente essa sensação de não conseguir atribuir competência no sentido absoluto ao movimento da providência. Por isso que as pessoas eles mudam de comunidade, eles mudam de igrejas. Eu conheci várias pessoas que dizem: olha, naquela igreja não tem o poder de Deus. Lá você vive sofrendo, não sabe por que você sofre. Agora não, eu estou na igreja que eu estou uma beleza, estou tomando só os suplementos do reino de Deus agora. Não tem momento de fraqueza, não tem turbulência, não tem nada. Uma vez uma menina me falou isso, eu pensei assim: bem, ela está no último estágio que precede a apostasia. É o próximo movimento que vier, ela acabou, ela vai arrebentar ela completamente. A gente caminha na história, mas sempre com medo. Medo de atribuir competência a um Deus que diz que governa de forma gloriosa, mas aqui, na experiência do aqui e agora, esse reino dele acontece de forma simultânea ao meu fracasso, à minha perda, à minha destruição, a destruição dos valores que eu mais estimo. A morte do meu cachorrinho, a perda do meu emprego, e etc, e etc, e etc, etc. Então, fica complicado a compatibilização das variáveis experiência humana da fé com a providência. Esse movimento, qual é o título? Vou reler aqui. Experiência humana e Experiência humana e providência na história da redenção, compreendida como paradoxo e contradição. exatamente. Então, nós queremos chegar exatamente a esse impasse para tentar descomplexificar isso aí. Nós queremos ver se a Bíblia nos dá a possibilidade de entender esse versículo sem sermos crucificados nele. Nós temos que entender se nosso conjunto de crenças ele nos favorece caminhar somente pela fé. Ou se a fé não é suficiente, precisa ver os sinais. O Arão dizia: eu preciso ver os sinais. Não adianta eu só orar, isso é exercício da fé só, não dá. É preciso ver sinais. Senhor, me manda um sinal. Uma coisa só para eu não deixar passar despercebida e a gente concluir, né? Pode ser uma coisa mais. Não é tão uma preocupação central. Mas como a gente está falando para um público, que a gente já disse algumas vezes que nós consideramos como irmãos, acho que a maior parte do nosso público, posso estar equivocado, mas imagino que seja o público evangélico, né? De igrejas evangélicas, ou mesmo evangélicos que não estão em alguma igreja, mas público evangélico. Essa expressão buscai primeiro o reino de Deus, eu achei interessante como o senhor dá uma interpretação muito diferente do que normalmente é falada para isso. Que a pessoa normalmente pensa assim, bem, eu estou buscando primeiro o reino de Deus porque quando eu acordo eu faço o meu devocional. Eu estou buscando o reino de Deus porque primeiro o reino de Deus, porque antes de ir para o trabalho eu leio a Bíblia.
Então, normalmente são considerações assim, não é que simplificam muito sem pensar no significado do que é buscar o reino de Deus. O senhor colocou de uma perspectiva completamente diferente isso aí. Então, esse versículo das Escrituras está dizendo que Jesus está chamando a gente para o recuo. Nós temos que recuar dessa desconfiança, essa desconfiança paranoica que nos motiva sempre a atribuir uma margem de incompetência ao movimento da providência. Por isso ele diz: olha, caso vocês, com todo o cuidado, podem aumentar um côvado que seja da vossa vida, do tempo da vossa vida. Ele faz perguntas: vocês estão confiando em vocês, mas olha o estado que vocês estão vivendo. Vocês estão cobiçando o ideal de vida do rico, da beleza da roupa. Vocês ficam ansiosos pelo que é a vez de vestir. Aí Jesus introduz uma analogia, ele introduz uma historinha, faz olha só os pássaros. Eles não. É a natureza que os veste. Eles não precisam da beleza de uma civilização. A beleza de produtos criados pela civilização. Né? A roupa, as roupas bonitas. Não. A própria natureza veste eles de beleza. E digo que nem Salomão, na sua época de maior glória, ele se vestiu com tanta beleza assim. Mas tem fome de beleza, o pobre. Ele tinha que ter fome só de pão, mas ele tem também fome de beleza. Bem, a fome de pão, tudo bem, mas a fome de beleza, como é que é esse negócio aí? Eu lembro do Gramsci, disse: a grande revolução acontece quando o rico consegue fazer o pobre querer o mesmo que ele quer. Aí acaba-se a oposição. É uma forma de acabar com a classe, a diferença, a divisão da classe. Se o pobre possa querer a mesma marca que o rico, acabou. Ele não vai mais brigar e xingar o rico pela marca que ele usa, não. Ele vai trabalhar mais para juntar mais, para comprar a marca do rico e falar assim: ó, agora nós estamos igual. Eu uso o mesmo jeans que eu sei. Acabou. Beleza. E era essa disputa aqui. Jesus diz: olha, essa é uma forma desequilibrada de se viver. Mas quem vive sempre desconfiando, de forma paranoica, que os movimentos irregulares da providência representa incompetência para dirigir soberanamente o processo da história a um desfecho escatológico, não vai caminhar com fé. Vai caminhar de forma presunçosa. E aí a gente lembra que nós temos necessidade de proteção, mas o Deus é projeção de um desejo. Vai dizer que é projeção de um desejo. Desejo é uma experiência de negação no presente em relação a um futuro não alcançado. Portanto, reflete essa alienação constitutiva no processo de separação, alienação entre o presente e o futuro. Eu projeto para o futuro. Por quê? Porque o presente me desfalca. É provável que o Febá entende o seguinte: a gente coloca Deus e faz da religião uma projeção do desejo, porque aí a gente vai acabar construindo, eu diria, uma experiência hipostática, e isso só nos basta, nos satisfaz, de gratificação. De gratificação imediata. O termo imediato significa com o hoje, com o futuro, o presente e o futuro reconciliado. Isso significa gratificação imediata. Eu não preciso esperar o resto da vida, a morte chegar, o juízo final chegar, para depois eu ser reconciliado com a felicidade eterna.
Eu faço de conta que ela já está presente, de forma hipostática. Então, é um Deus hipostático, o Deus de Freud. É um Deus criado para satisfazer essa necessidade de reconciliação, presente e futuro. Porque quando isso está reconciliado, a gente preserva a competência de Deus, preserva a competência da providência, repara os movimentos irregulares da providência, preserva Deus. E o que tem de advogado de Deus, meu filho, aí no mundo, sobretudo os reformados, da teologia reformada, nunca vi existir tanto advogado de Deus. Tem uns que escrevem uns livros assim, o Deus que intervém. Opa! Isso é bonito, hein? Mas será que intervém? E o que significaria a intervenção de Deus para um movimento linear de natureza escatológica? O que está acontecendo? Está acontecendo. Ele não vai acontecer, ele está acontecendo. Ele vem lá de trás. Não depende de quem fez o bem, não depende de quem fez o mal. O movimento vem lá de trás. Os gêmeos ainda não eram nascidos. O movimento vem lá de trás. E não tem nada a ver com teoria dos decretos. São questões que a gente vai ter que trabalhar ao longo desses temas. Dos temas que serão colocados dentro do grande tema que nós estamos propondo com esse episódio. Agora, presta atenção. Isso é relevante para a fé cristã? É. É relevante para a fé cristã. Porque a fé cristã precisa ser informada para deixar de ser desinformada. Ela precisa ser bem informada para deixar de ser alienada. Aqueles a quem Paulo informou, educou, eles permaneceram na fé. Eu conheço gente que já foi evangélico, depois foi para o espiritismo, depois foi para o movimento messiânico do judaísmo e está circulando. Foi para o catolicismo, depois voltou para o mundo evangélico. Está perdido. E uma vez falou para mim assim, essa pessoa, uma delas, né? Disse, não, eu já passei por tudo. E eu não sou nem evangélico e nem cristão. Eu falei assim, não, evangélico você pode ter abandonado. Eu acredito até que você abandonou. Mas cristão você nunca foi. Você nunca entendeu o que é fé cristã. A fé cristã é isso. Não precisa dessa doutrina de perseverança dos santos. Oh, você vai ter que perseverar até o final. Não. Quem é cristão sabe que não dá para viver sem Deus. Porque nele existimos e nos movemos. Não dá para pensar a vida sem Deus. Essa dependência se torna ontológica e afeta a nossa psicologia da fé. E a gente passa a não querer, não desejar, não ter como viver sem Deus. Não precisa ouvir o Calvino. Oh, sabe aquela doutrina do Calvino? Ah, aquela doutrina da perseverança dos santos? É. Pois é, os eleitos vão ter que aguentar, ficar de pé nesse... Como é que é aquele lugar que botava a gente? Sabão. E tinha que ficar de pé. Quem caísse? Você já jogou aqui lá? O último que ficava de pé era o Todo-Poderoso. Era o cara que a gente tinha que fazer reverência para ele depois. Né? Era o cara mais equilibrado. Bem, professor Cláudio, o senhor tem alguma questão, algum nó, algum nó lógico, um nó teológico para dar nisso aí? Não, eu acho que a gente vai avançar muito, foi o primeiro momento, né? Eu acho que tem muita coisa que vai sugerir perguntas lá na frente. Tem algum nó teológico aí, Não. Timóteo? Não. Não consigo formulá-los, vamos colocar dessa maneira, né, agora. E também eu estou com o professor Cláudio. Esses 2 episódios foram um início. Uma introdução. Em mim gerou uma expectativa muito grande do que vem pela frente. Sim. Eu acho que a gente vai ajudar muita gente que está com depressão, que está caminhando com ansiedade,
gente que caminha na vida dentro das comunidades, mas como se estivesse fora. Vive com Deus sem fé em Deus. Vive com fé sem esperança na própria projeção da fé. Então, a Bíblia diz: o justo virá por fé. Mas e se a fé perder a esperança? Se ela perder essa natureza projetiva, como é que fica? Obviamente que ela não vai perder integralmente, mas se perder o suficiente para não conseguir mais acreditar que o movimento da providência ele é dialético, portanto paradoxal. Então, meu convite para quem está nos vendo hoje, né, é para não desistir, não desista do nosso tema, nem de hoje até o fim. Eu quero me esforçar bastante para tentar tratar de um tema desse, que é um tema difícil, um tema complicado. E eu quero tratar esse tema sem estar enviesado por nenhuma perspectiva teológica de abordagem. Vez ou outra a gente pode citar um ou outro teólogo, né? Mas não que a gente esteja recebendo essa influência de forma a não tratá-la de forma crítica também, né? Então, eu agradeço a paciência e agora eu passo a palavra para o nosso professor Timóteo para ele finalizar com o nosso podcast, né? Sim, também agradeço quem ficou com a gente até aqui. Eu acho que quem ficou atento percebeu o seguinte: a gente está tentando dar alimento para a fé de quem quer viver na fé, considerando que a gente não está usando fé aqui no sentido genérico agora, né? A gente tem como referência a fé cristã. E a gente não trabalha com falsas promessas. Vocês devem ter percebido que não há aqui uma promessa de que vai dar tudo certo na vida e que coisas complicadas não vão acontecer. Ao contrário, a gente olha para a vida de forma realista, só que tem formas diferentes de encarar os desafios, as perdas, as frustrações e as necessidades, os déficits que a gente tem na vida. E a gente está dizendo que existe um caminho onde é possível caminhar na vida com vida, apesar desse movimento, né, do sim e do não, apesar do não, né? Então, eu penso que isso aqui é um alimento poderoso para produzir cura, né, na consciência de quem está, e na vida, né, de quem está ouvindo, com esse interesse. Então, meu convite não é só para ouvir, meu convite é para uma abertura cognitiva, né, para você ouvir com interesse. O que eu posso extrair disso aqui para fortalecer, compreender e fortalecer a minha fé de fato? E o professor disse, eu acho que foi no episódio passado, né? Isso, uma pessoa que vive como luz, ela tem um poder contagiante de produzir luz para outros, produzir saúde. É um movimento que contagia no sentido de promover saúde. A gente tem que querer saúde para a gente, pela via da fé, mas para produzir luz no mundo, para produzir saúde, né, para outros. Nosso convite é esse. Além de ouvir, eu espero que você faça o trabalho de nos ajudar, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, recomendando essas reflexões, esses episódios para as pessoas. Não só os cortes, a gente está num mundo onde há uma tendência, né, a querer se contentar com tão pouquinho. Então, no meio de um banquete muito grande, a gente quer comer um petisco só, que é o corte, né? Não, a gente está convidando vocês para o banquete completo. Assistam os episódios completos e recomendem isso para as pessoas. A gente não está produzindo isso como influenciadores digitais, né? Não, a gente quer produzir reflexões da fé para produzir cura, produzir saúde, produzir luz no mundo que a gente está vivendo. E volto a reiterar, porque a gente precisa disso. E se você quer apoiar o nosso trabalho, o trabalho de anunciar o Evangelho, é isso que a gente quer fazer aqui. E você entende que
você tem condições de contribuir de alguma forma, apoiar financeiramente, a gente não pede quantias, a gente deixa isso de acordo com a sua consciência e a sua possibilidade, né? De acordo com a sua generosidade, você e a possibilidade do que você pode mesmo, né? Uma análise cuidadosa do que você pode. O Pix nosso é o mesmo e-mail do podcast, podcastcrerpraviver@gmail.com. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que vocês continuem com a gente ao longo dessa caminhada nos próximos episódios. Até lá.